Agora olhamos a conclusão do Sínodo Diocesano em Lisboa. A Diocese de Lisboa, reunida em Sínodo, quer caminhar unida nesse esforço missionário de chegar a todos. Foi no ambiente digital que aconteceu mais uma etapa do trabalho conjunto que marcou o Sínodo na Diocese de Lisboa. O dia era para conclusões, para ouvir vários grupos sobre o trabalho de síntese e de propostas que seriam depois recolhidas por uma equipa no documento final. A sua redação aconteceu até aos últimos instantes e permitiu chegar, sobretudo, a uma certeza. Os 7 anos de trabalho sinodal geraram uma experiência de trabalho em conjunto entre pessoas e comunidades. Tornou a sinodalidade uma palavra muito conhecida e algo já de familiar, o que também vai muito de acordo com aquilo que o Papa agora se propõe, com este sínodo dos bispos, e que pelos vistos não será só dos bispos, para também desenvolver a sinodalidade na vida da Igreja. Pois, há 7 anos que nós andamos a treiná-la e eu creio que foi isso, sobretudo, que sobressaiu. Ou seja, fazer desta ideia e desta vivência da sinodalidade, do trabalho conjunto, da corresponsabilidade, não só dentro de cada comunidade, mas também entre as comunidades, foi outro aspecto muito focado, fazer disto algo de habitual. Uma metodologia que levou à definição de prioridades para a presença da Igreja Católica na Diocese de Lisboa e que passam pela continuidade da experiência de sinodalidade e de missão. A aposta na pastoral juvenil, a atenção às respostas sociais e o debate sobre a constituição de unidades pastorais. São os desafios que tínhamos há 7 anos e agora reforçados por tudo quanto se refletiu e se propôs, e tem tudo a ver com aquela necessidade de expansão missionária que o Papa Francisco, desde o princípio do seu pontificado, nos propôs. Aliás, este caminho sinodal de Lisboa, que hoje se conclui, decorre disso mesmo. A realização da Jornada Mundial da Juventude em 2023 reforça o horizonte missionário e o sonho de chegar a todos, nomeadamente aos jovens. Está a ser a razão para dar continuidade a um ritmo de missão conjunta que o Sínodo da Diocese de Lisboa quis imprimir. E é precisamente sobre as prioridades pastorais deste Sínodo que agora falamos com o Padre Rui Pedro, que foi secretário do Sínodo, e cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Rui, por estar connosco. Que experiência foi esta que o Patriarcado de Lisboa viveu? Foi uma experiência muito rica, ao longo de 7 anos, com várias etapas, desde a preparação, que envolveu muita gente, muitos diocesanos aqui de Lisboa, depois a própria vivência da Assembleia Diocesana, que foi também uma experiência verdadeiramente de Pentecostes, e depois daí surgiram 3 anos, que depois se transformaram em 4, devido à pandemia, da recepção da Constituição Sinodal de Lisboa, e logo à partida, quando iniciámos esse pensar, a forma como íamos receber esta Constituição Sinodal, pensámos na importância de fazer uma avaliação, ou seja, no fundo, para que todo este caminho não ficasse no ar, não é? Mas houvesse aqui um aterrar e ver o caminho percorrido, agradecer o caminho e ver também, ou seja, no fundo a avaliação tem sempre essa importância de olhar para trás, ver o caminho feito e lançarmos depois para a frente. E essa marca de sinodalidade, ou seja, de envolvimento de um número alargado de pessoas, de comunidades, acaba por ser de facto a grande experiência deste sínodo? Sim. Eu gostaria de dizer 2 coisas em relação aos frutos deste símbolo para a Diocese de Lisboa. Em primeiro lugar é isso, a experiência da sinodalidade, portanto, o caminho em conjunto. E que foi real. E que foi real, sim, que foi real. Ou seja, ao longo destes 7 anos, nós tivemos a Diocese de Lisboa a olhar para a realidade, a discernir, a perceber os caminhos para onde o Espírito Santo nos conduzia, nos apontava, e isso foi acontecendo. Ou seja, de facto, esta questão da sinodalidade foi um refrão que nós fomos ouvindo e que aos poucos também fomos praticando, ouvindo, praticando e ao mesmo tempo vai-nos desafiando a trabalharmos mais em rede, mais em comunhão. E depois, por outro lado, ou seja, foi também o motivo deste sínodo, era a concretização, a recepção da exortação do Papa Francisco, a alegria do Evangelho,
e que nos convidava muito a uma conversão missionária, e este sínodo teve muito este mote, ou seja, como é que nós, como Igreja de Lisboa, podemos ser uma igreja em saída, ir ao encontro dos outros e fazê-lo em comunhão, em sinodalidade. Portanto, são estas duas marcas que eu creio que este sínodo nos deixa, portanto, comunhão e evangelização. E de que forma é que agora irão concretizar prioridades, entretanto, definidas? Bom, quer dizer, temos já aí as Jornadas Mundiais da Juventude, que será um grande desafio para exercitar isto, né? E, portanto, preparar estas jornadas com uma experiência de comunhão e, ao mesmo tempo, com este desejo, deste sonho missionário de chegar a todos, que marcou, foi o slogan do Sínodo, não é? E eu creio que agora temos aqui esta grande oportunidade de realizar isso. Para além disso, ou seja, desta Assembleia de Avaliação da Recepção do Sínodo, saiu um documento final, e esse documento final aponta também alguns desafios, algumas realidades que se concretizaram, mas que é preciso continuar a caminhar e apostar. E, para além disso, saíram também 5 opções pastorais, de alguma maneira, para nos conduzir, alguns vetores que nos podem indicar o caminho para os próximos tempos. E quais são essas 5 opções? Bom, em primeiro lugar, deixar que a Constituição Sinodal, não deixar que a Constituição Sinodal de Lisboa seja um documento que fique para a história, não é? Ou seja, no fundo, continuar a pegar nela e deixar ela tão rica, com tantos números, nas várias dimensões da vida da Igreja, e, portanto, deixar que ela nos possa continuar a apontar caminho, não só nestes 4 anos, mas no tempo que há de vir. Em segundo lugar, muito esta realidade da aposta na pastoral juvenil e também na pastoral universitária, uma das ideias que surgiu no Sínodo, e antes, neste processo de avaliação, e antes disso também, de facto, era criar estes espaços, estes lugares, onde os jovens possam sentir em casa, ou seja, que os jovens sintam que a comunidade cristã é a sua casa e é o lugar onde eles podem também caminhar em evangelização. Portanto, e isso liga-se naturalmente às Jornadas Mundiais da Juventude. Depois, outra dimensão que sublinhava também como opção pastoral é este cuidado da caridade, não é? Este olhar para as nossas instituições de solidariedade, e ver também como é que elas podem ser mais uma expressão, não só de um grupo de especialistas da comunidade paroquial, mas que possam ser também o rosto da comunidade que sai e que vai ao encontro daquilo que são os mais desfavorecidos, a ajuda ao próximo, não é? Foi uma das dimensões, ou seja, criar que as nossas instituições sejam também elas mais sinodais, no sentido de trabalhar em conjunto com outras instituições, com a comunidade civil, mas também que sejam, de facto, o rosto da comunidade que evangeliza. Uma outra ideia que surgiu foi surgir um processo de reflexão acerca das unidades pastorais, ou seja, que cada paróquia não trabalhe para si, mas que possam ir surgindo, que possamos ir fazendo um caminho sinodal, não é? Em que pensemos esta realidade da paróquia hoje em dia, com a falta de clero, com a dispersão também do tempo que nós vivemos. E novas formas de pertença também que vão acontecendo. Novas formas de pertença, também uma diocese cada vez mais plural. Acho que é importante esta união de esforços, não é? E talvez um projeto de unidades, de repensar as paróquias como unidade pastoral possa ser importante. E por último, um outro vetor é continuarmos nesta senda missionária, evangelizadora, e ensaiar novos métodos, um novo ardor, que haja de facto uma conversão missionária. No fundo, são estas 5 opções que ficam deste caminho. Trata-se, por isso, de um documento traduzido em opções que continuarão agora numa experiência também ela sinodal, de trabalho conjunto. Exatamente, ou seja, no fundo, este documento final, mais do que um documento que encerra, não é? É um documento que nos desafia agora aos passos seguintes. Portanto, isto, no fundo, é um passo que nos lança para o próximo. Bem, esperemos que eles sejam dados e cada vez mais, por um grupo cada vez maior. E agradeço, Padre Rui Pedro, ter estado aqui a lembrar essas opções que saem do Sínodo da Diocese de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado.